em seguida, a partir do verso 18, quando Cristo explica, Ele mesmo, para os seus discípulos, o significado dessa parábola, dessa história, dessa apresentação aqui metafórica, alegórica, de aspectos fundamentais do seu reino, entre nós, na nossa vida, no nosso coração. Mateus capítulo 13, como falei para vocês aqui da vez anterior, 2 semanas atrás, eu estou lendo aqui a nova Almeida atualizada. É uma edição um pouco diferente da que eu vim usando, que provavelmente a maior parte de vocês use, mas é um texto muito especial, recentemente lançado. Sugiro que você adquira essa versão, nova Almeida atualizada. O texto diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18 em diante, até verso 23. É Cristo explicando, interpretando a parábola para os seus discípulos. Nesse caso, o próprio Jesus é o intérprete, é o exegeta, de modo que a nossa tarefa aqui, nessa noite, é muito facilitada, porque a gente não precisa de maior exercício de interpretação de texto para entender o que Jesus quis dizer com aquela história, com aquela parábola. Verso 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado. Que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, infalível em todos os seus termos, que o Espírito de Deus, que a inspirou também, lance luz no meu coração, no seu coração, para que a gente consiga nessa noite entender aquilo que o Espírito Santo de Deus nos puder trazer à mente, à memória, ao coração, à alma, nessa noite. Amém. Amém. Você pode dizer um amém com mais substância, com mais força? Amém. Muito obrigado. Significa dizer que você deseja, de fato, ouvir a voz de Deus. Pode se assentar. Gente amada, esse texto aqui pode ser visto sob 3 perspectivas muito claras e uma quarta
que é uma espécie de sujeito oculto aqui nessa descrição de Jesus. A primeira perspectiva é a do próprio semeador. A segunda é dos tipos de solos, que parece ser até o foco central da parábola que Jesus contou. Terceira perspectiva é a que leva em consideração os agentes externos que operam contra o florescimento daquela semente e a sua frutificação. E a quarta perspectiva é aquela que eu lhes disse aqui, que aparece meio implícita, subjetiva, meio escondida nesse texto, que tem a ver com a operação nessa imagem de Jesus associada a um fenômeno da agricultura. A quarta perspectiva tem a ver com uma situação misteriosa, que faz uma planta crescer e que não permite que uma outra, sujeita a exatas mesmas condições, não floresça, não cresça. É a atividade soberana do Criador, do Deus, que, afinal de contas, é quem faz uma semente brotar, florescer, produzir, crescer. Nesse texto, você sabe, fica muito claro que os solos a que Jesus se refere tratam do meu coração, do seu coração, de como a gente recebe na nossa vida essa semente que Cristo mesmo interpretou como sendo a sua própria palavra e o seu reino pregado e nos trazido pela sua própria palavra. De modo especial, aqui Jesus elucida dois mistérios. Eu não li o verso, mas no verso 19 diz Jesus assim: porque a vocês, ou a vós, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E esse texto elucida, abre, expõe diante de nós dois grandes mistérios. O primeiro deles trata do modo como o reino de Deus é implantado. Isso você precisa entender cada vez mais. É um processo misterioso, tal como o processo de florescimento, de nascimento de uma planta. É alguma coisa que parte de dentro do coração humano para fora. Não se pode inverter essa ordem. É Cristo dizendo que o seu reino se estabelece como uma semente lançada num certo solo, que a abriga, que a agasalha. O solo a que Jesus se refere é o meu coração, é o seu coração. O reino de Deus começa mudando você e eu por dentro, de modo que a partir dessa impressionante, completamente milagrosa mudança interna da alma, do coração, um milagre extraordinário, aliás, prometido no Antigo Testamento pelos profetas Isaías, Jeremias, fazendo referência aos termos de uma nova aliança, em que a mudança seria a produção de um novo coração, de modo que a obediência às leis de Deus seria uma decorrência natural, espontânea, de novos corações milagrosamente feitos pela ação do Espírito do Senhor. Isso é um mistério extraordinário. Por que é tão importante a gente entender isso? Por várias razões, mas uma delas é para que a gente não force a barra na direção do que Jesus denunciou como sendo a abordagem dos hipócritas, dos fariseus e do próprio legalismo, que tentava impor de fora para dentro as mudanças que o reino de Deus implanta de dentro para fora. Jesus denunciou essa situação dizendo: vocês, fariseus, lavam o exterior do copo e do prato, mas o interior continua cheio de maldade e de rapina. Vocês são como sepulcros caiados, significa dizer uma aparência branca, mas por dentro é um sepulcro, são ossos, farinha de ossos, por assim dizer. Também é importante para a gente não cair no que tem acontecido, lamentavelmente, no nosso país, frequentemente. A ideia de que o reino de Deus virá pela força de um projeto de poder civil e institucional. Isso nunca foi assim nas Escrituras. Então,
As igrejas, e eu não posso generalizar, é claro, mas evangélicas do nosso segmento, do segmento protestante, que se distanciavam tanto e de maneira até imprópria na perspectiva das Escrituras, da vida nacional, da vida política, de repente começaram a construir um projeto de poder na tentativa de exercer o domínio, o governo civil das instituições e de fora para dentro, vir o reino de Deus avançar entre nós, a mudança das leis e de tantas coisas assim. Esse é um mistério a que Jesus se refere. O reino de Deus nasce no coração dos homens. Por isso é que a nossa primeiríssima chamada tem que ter a ver com a evangelização, com a persuasão pelo Espírito Santo de homens e mulheres a que possam entregar-se a Cristo, a sua palavra, ao seu evangelho, de modo que a mudança se processe no interior das suas almas, no solo do seu próprio coração. Mas existe um segundo mistério que aparece aqui, nem tão implícito assim, e que tem a ver com a atividade soberana de Deus, com a determinação soberana de Deus. Onde, em que solo, em que circunstâncias a semente lançada à terra vai produzir e onde ela não produzirá. Aqui existe um toque da soberania de Deus, mas ao mesmo tempo a responsabilidade humana, e é isso que nesse ponto nos interessa. O tempo todo, essa difícil doutrina da escolha de Deus, dos seus desígnios soberanos, dos seus decretos soberanos e todo-poderosos, do conselho da sua vontade, é uma doutrina que se justapõe e não se contrapõe à responsabilidade do homem. Isso quer dizer que andam lado a lado, soberania de Deus, a sua escolha e a minha, a sua responsabilidade diante da apresentação do Evangelho, diante do lançar da semente da palavra de Deus nas nossas vidas. São doutrinas que aqui o Senhor expõe, e eu quero avançar um pouquinho aqui com vocês, pensando em duas das quatro perspectivas que eu lhes falei aqui, que esse texto apresenta. Em primeiro lugar, tratando dos agentes externos perniciosos e contrários ao florescimento da semente. Fácil da gente entender, porque o próprio Jesus já explicou de que tratam esses vários elementos. O que são as aves, o que é o sol, o que são os espinhos que agem contra a semente lançada no solo do meu coração, do seu coração, dos nossos corações. Eu preciso, olhando a explicação de Jesus, o significado desses elementos metafóricos, me perguntar o tempo todo, e eu espero que você se faça essa pergunta nessa hora, ou essas perguntas. Em primeiro lugar, você se pensando aqui de si para si: Senhor, será que eu estou sendo, nesse momento, atacado, pressionado, enfraquecido por alguns desses elementos, ou por algum deles, pelas aves, pelo sol, ou pelos espinhos? E se é assim, se isso está acontecendo, se você perceber que as coisas estão se passando assim, como na descrição da parábola do semeador, pelo próprio Jesus, o que eu devo fazer para reagir à pressão desses elementos contra o florescimento da semente da palavra de Deus na minha vida e no meu coração? As aves, diz Jesus no verso 18, o que ouve a palavra, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no seu coração. Na alegoria apresentada por Jesus, as aves são o maligno, significam a ação infernal dos demônios e a sua atividade dentro do coração humano. Me permita dizer que, mesmo nessa hora, num ambiente tão santo quanto esse, o maligno busca operar entre nós, para distrair você, para tirar da sua alma, do seu coração, da sua mente, a semente da palavra do Senhor que lhes está sendo plantada na alma e no coração, posta a seu dispor. Sua ação, segundo Jesus, segundo a sua palavra,
é sempre uma ação clandestina. Ele age de maneira disfarçada, de maneira subreptícia, ataca nas escuras, de maneira escondida. Por isso, ele é chamado também de enganador, o tentador. Ele age dentro do seu coração, do meu coração, ou pode agir. Porque o texto diz, segundo a interpretação de Jesus, vem o maligno, como as aves, e lhes arrebata o que foi plantado no coração. Isso quer dizer que a atividade maligna e infernal ataca preferencialmente o coração e a mente, o íntimo, o interior. É impressionante que seja assim, mas a gente não precisa ir muito longe, basta lembrar daquela sugestão que o diabo fez a Pedro, discípulo de Jesus. Sugeriu alguma coisa para Pedro, depois de uma declaração bombástica que Pedro havia feito, absolutamente verdadeira, que lhe havia sido dado pelo próprio Espírito do Senhor: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo em seguida, Pedro agasalha no seu coração, é trabalhado no seu coração, na sua mente, pelo diabo. E diz: mestre, nada disso vai te acontecer, quando Jesus começou a dizer que ele deveria ser crucificado em Jerusalém. As aves representam o maligno, que trabalha na espreita. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, falando sobre o avanço do Evangelho e a resistência oposta ao Evangelho por alguns, ele diz mais: o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Segundo a interpretação de Jesus, o diabo cega, trabalha, mas cabe a mim não me deixar cegar. O texto que o próprio Jesus cita de Isaías capítulo 6, indica que os que estão cegos deixaram-se cegar, deixaram-se endurecer pelo próprio maligno. O segundo elemento, agente externo descrito aqui por Jesus, que age contra o florescimento da palavra de Deus na minha vida, na sua, nas nossas, como uma semente, tentando não deixá-la brotar, é o sol. E aqui a surpresa da descrição da passagem é porque esse elemento é essencial para que uma planta floresça, uma semente floresça. É interessante isso. Mas Jesus usa para indicar que esse elemento pode ser o elemento, o agente destruidor, impeditivo de que a semente cresça, floresça e produza. Sobre o sol de Jesus no verso 21, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra. O sol, segundo Cristo, significam as angústias geradas pelas tribulações. Vale anotar aqui o detalhe da expressão de Jesus: quando chega a angústia ou a perseguição. Observe outra vez. Jesus diz assim: quando chega a angústia. Em outras palavras, mais dia, menos dia, a angústia vai bater a porta da minha vida e da sua vida. Angústia decorrente, oriunda das pressões, das provas e das tribulações. Angústia que é resultado direto do sofrimento pelo qual eu possa passar por conta de um problema em si, que se instala na minha vida, nas nossas vidas. Então, o problema em si, a tribulação em si, a força dessa pressão em si, já é geradora de angústia. Mas existe uma angústia adicional, e que bate especialmente à porta do coração de quem é de Cristo. É a angústia daquele que, diante da prova, da pressão, da tribulação, o tempo decorre e a noite não se encerra. É a angústia de quem enfrenta a pressão da tribulação, pensando que Deus se distanciou,
se ausentou, virou-lhe as costas. Essa é uma angústia profunda, descrita em vários dos salmos de Davi e de outros salmistas. O Senhor se esqueceu de mim, se olvidou de mim, virou as costas. Onde está o Senhor? O sol significa também a perseguição decorrente diretamente da minha e da sua, da nossa fidelidade a Jesus e a sua palavra. Não é perseguição, eu já lhes falei isso daqui, que acontece lá no seu ambiente de trabalho, pode acontecer, que envolve pressão contra a igreja por conta dos erros que a gente possa cometer. Isso não é perseguição por causa da palavra de Deus. Às vezes a gente se vê pressionado e diz: eu estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Você está sendo perseguido porque você pisou na bola. Não agiu adequadamente. A igreja em si, como instituição, a igreja visível pode sofrer pressão por conta das suas más escolhas, do seu comportamento, das suas atitudes. Mas aqui Cristo diz, quando vem a perseguição que é decorrente da sua, da minha, da nossa fidelidade a Cristo, a pressão que vem porque você decidiu ser fiel a Jesus. Paulo diz que todos os que querem, que decidirem ser fiéis a Jesus, sofrerão perseguições. Ele não faz qualquer tipo de exceção. Todos os que querem andar fielmente com Jesus serão perseguidos. Então o sol representa a angústia decorrente das tribulações, assim como perseguições, você sendo deixado de lado, sendo passado para trás, perdendo coisas que a vida lhe poderia proporcionar por justo direito, por conta da sua fidelidade a Jesus, num mundo em franca oposição a Cristo e a sua palavra e ao seu Evangelho. Os espinhos, o terceiro elemento da descrição dessa parábola de Jesus. De Jesus, você entendeu aqui comigo. Ele diz que os espinhos são as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas que sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Me permita dizer para vocês aqui o óbvio. As preocupações desse mundo, de que Jesus trata em Mateus, nesse mesmo Evangelho, capítulo 6, o que comeremos, o que vamos beber, o que será da nossa vida, nosso trabalho, preocupações típicas desse mundo, em contraposição a preocupações que devem encharcar a nossa vida e o nosso coração, associadas ao mundo por vir. Essas preocupações são completamente naturais. O problema é que, nesse ponto, Cristo diz que essas preocupações normais com as quais você e eu devemos lidar sufocam a palavra de Deus. Ou seja, aqui se trata de pessoas que são dominadas completamente por esses espinhos que são as preocupações desse mundo. Essas preocupações nos atingem a todos. Mas Jesus diz que os espinhos podem ser também a fascinação das riquezas. Essa fascinação das riquezas, e há dois termos outros, que outras traduções são sinônimos: o deleite das riquezas, o prazer de viver as coisas boas da vida, que não necessariamente se constituem em pecado, mas, diz Jesus, esse deleite, esse fascínio, o outro termo usado como sinônimo é o engano das riquezas, essa ilusão das riquezas, cresce a ponto de sufocar, como os espinhos, a planta. Aqui é como se você estivesse no meio de um espinheiro. E nesse caso, o fascínio das riquezas, certamente ameaça mais quem tem mais nessa vida, mais recursos, mais capacidade, mais dinheiro, melhores empregos, do que os que têm menos. Não significa dizer
que alguns que tenham menos não sofram também o fascínio das riquezas, tentando ser o que não são. Esses dias, eu sou um ser, já falei para vocês aqui, e vocês não contem para ninguém, mas um ser analógico total. Mas tenta aqui, ali, postar a cada 15 dias alguma coisa lá no meu Instagram. E tem gente que me diz assim, você tem Instagram para você postar toda hora. Eu digo, não, mas se eu ficar aqui, não vai sobrar tempo para outras coisas e tudo mais. Mas numa dessas, me apareceu lá um cidadão falando uma máxima a respeito de investimentos da vida. Achei curiosa a visão dele da vida. Ele disse assim, deixa eu ver se eu anotei aqui, olha, há 2 tipos de pessoas na vida, os que passam a vida lutando para ser ricos e os que ficam ricos. Ele disse, eu decidi fazer parte do primeiro grupo. Eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, que filosofia profunda é essa? Quando eu cito daqui alguns filmes que eu tive a oportunidade de ver, por favor, você não tome isso como recomendação, porque você vai assistir o mesmo filme. Eu soube que... Será que eu conto aqui? Que numa célula, eu citei aqui, não, acho que eu nem citei o filme, alguém soube, gente, colega, querida, conhecida, que eu tinha feito referência a um filme que eu tinha visto. E aí, não sei se eu vou deslizar aqui, será que eu devo contar? Se vocês prometerem não falar para ninguém, eu conto, tá certo? Fica um acordo aqui entre nós. Eu sei que disseram lá, olha, o pastor até recomendou o filme, eu tinha visto o filme, não recomendei o filme. E aí a célula foi em peso assistir o filme. Eu acho que escandalizou um pouco, porque o filme tinha algumas cenas meio assim, né, que não seria exatamente a recomendação. Um filme interessantíssimo, filme de época e tudo mais. Então, tudo isso para dizer para vocês aqui que quando eu citar, eu estou citando como exemplo, não estou dizendo que você tenha que ver o filme. Vi esses dias um filme, esse vale a pena ver. Um filme coreano, ganhador da Palma de Ouro, do Festival de Cannes, chama Parasita, acho que é esse o nome. Moniquinha, minha agente para assuntos de cultura e variedades, e futebol também, ela entende do assunto. Cadê? Está por aí? Não, sumiu. Ah, está ali. É isso, chama Parasita. Gente, um filme impressionante, chocante. Eu saí assim com uma alma pesada. Fala desse contraste incrível entre 2 classes sociais. Eu paro aqui, porque esse filme vale a pena você assistir. E do fascínio das riquezas. Você vê aquele filme e diz assim, vamos ser bem francos e acabar com a hipocrisia. Quem entre nós não gostaria de ter uma boa vida nesse sentido? Viajar sempre de primeira classe, morar numa casa bem legal, né? Será que eu estou errando aqui? Eu sei que alguns dizem, isso aí não faz a menor diferença, mas experimenta ter, né? Você tem um pouco mais e tudo, aquilo vai fascinando. Coisas que não sejam em si pecaminosas. O problema dos espinhos, eles vão existir obrigatoriamente ameaçando a planta. O problema é quando eles crescem e sufocam a palavra de Deus. Assim como as preocupações absolutamente normais e naturais desta vida. Agora, indo para o segundo bloco dessa segunda perspectiva que Jesus aqui apresenta, ele fala de 4 tipos de solos. O primeiro deles é um solo endurecido por ser o terreno de beira do caminho. Eu não sabia, mas fui informado pelos vários comentários que li, que a técnica de agricultura na Palestina é distinta da nossa. O terreno é lavrado e preparado depois de que a semente tenha sido no terreno lançada. Então, aqui a explicação é a seguinte, não foi vacilo do semeador, descuido do semeador, que deixou as sementes se perderem à beira do caminho.
é porque ele lançava as sementes por onde quer que ele fosse passando, inclusive na terra batida do caminho que viria a ser lavrado em seguida, lavrada, e poderia se apresentar e resultar numa terra ótima. Por isso é que o semeador também lança, não inadvertidamente, mas de propósito, a semente num solo que, enfim, se revela depois rochoso. Ele não sabe de antemão que situação é aquela. Beira do caminho, diz Jesus, esses são os que ouvem a palavra e não a compreendem. Verso 19, diante da elucidação do que significam esses 4 solos, cabe você se perguntar de si para si, diante do Senhor, da sua palavra e do seu Espírito nessa noite: Senhor, em que categoria de solo eu me incluo? Meu coração se apresenta de que forma? E a palavra de Jesus não vem como uma espécie de vaticínio condenatório para dizer você está nessa condição, você está naquela, mas certamente Cristo apresenta essa palavra como um desafio para que eu me mova de posição, para que eu reaja contra e diante desses elementos que agem para que a semente no meu coração não possa florescer, para que eu mude de estado do ponto de vista do solo que se apresenta no meu coração diante da pregação e da palavra do Senhor. Beira do caminho significa um terreno endurecido. Pode ter sido endurecido por conta das experiências pretéritas, pregressas. O que aconteceu na vida de alguém, o terreno foi pisado, a alma foi pisada, você sofreu, você passou experiências tão dramáticas e tão ruins que o seu coração se endurece. Alguns ficam duros de cinismo, outros duros de ceticismo, já sofreram tanto, já foram tão pisados, já passaram por tantos maus bocados, que o seu coração se torna indisposto à boa nova. Alguns são esse terreno duro, porque ouviram muitas coisas, transitaram por muitas religiões, filosofias, propostas de vida, e são daqueles que sabem tudo, indispostos da mesma forma a refletir sobre a boa nova do Evangelho. Alguns endurecidos por conta de experiências passadas que se passaram justamente nos ambientes da religião e da fé. Solo rochoso, verso 20, verso 21, explica o Senhor Jesus, nosso melhor intérprete da parábola que ele mesmo apresentou. Esses são os que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. O solo rochoso é o coração que recebe rapidamente, mas ele não tem raiz em si, sendo de pouca duração. Esse solo representa o coração de algumas pessoas que são meio precipitadas, apressadas, pouco reflexivas diante da apresentação da própria ideia do Evangelho. Absorvem rapidamente, sem muito pensamento, sem muita reflexão, e por isso são rasos. A semente não se aprofunda, não cria raízes. Alguns, boa terra, demoram anos, não estou dizendo que deve ser assim sempre, mas anos para se converter. E aqui, com licença desse meu amigo querido, irmão presbítero nosso, sempre me lembro da experiência do querido Reneu. Pelo menos 5 anos sendo evangelizado pelo Bettini, seu colega de trabalho. Mas refletindo, raciocinando, ponderando, deixando que a semente lhe fosse penetrando na alma e no coração, criando na sua vida raízes. O solo rochoso é esse que reage rapidamente,
mas tão rapidamente quanto reage favoravelmente ao Evangelho, reage contra o Evangelho e muda de lado muito rapidamente. É o precipitado, é o mais apressado, é o mais instável, é o mais raso. Ele muda de time toda hora. O solo, tratado por Jesus, ilustrado aqui como sendo um espinheiro, representa aquele que, verso 22, ouve a palavra, porém as perseguições desse mundo e a fascinação, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. De certo modo, nós já falamos disso. O espinheiro, solo, que Jesus apresenta como sendo um espinheiro, até tem terra em si, e boa terra, aliás, em boa quantidade, suficiente para a planta criar raízes e crescer. O problema é que há muitos espinhos, e eles crescem mais velozmente, em maior quantidade, a ponto de sufocar a planta que ali nasce. Tornando a lhes dizer, aqui o problema não é lidar e administrar com as preocupações normais e naturais que batem a porta de qualquer vida. O problema é se deixar sufocar e afogar por estas preocupações. O problema não é você gostar das boas coisas da vida. O problema é você depender e se deixar escravizar pelas boas coisas que a vida, em Deus, inclusive, lhe pode proporcionar e trazer. Você se torna um escravo. O teste para você saber se você vive essa experiência de ser um terreno assim, um espinheiro, é você se perguntar, por exemplo, se eu perdesse isto daqui, que me dá prazer e deleite, o que seria da minha vida? Como eu lidaria com minha vida daqui por diante? Finalmente, diz Jesus, o quarto tipo de solo é a boa terra, fazendo referência à profecia de Isaías, verso 23, de Jesus, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica em proporções distintas. Interessante a gente ver que na igreja assim acontece. Alguns frutificam numa proporção impressionante, 100 medidas por um. Outros um pouco menos, mas produzem, 60 por um. Outros um pouco menos ainda, mas também produzem. É a boa terra. Segundo Cristo, verso 15, referência a Isaías capítulo 6, conforme lhes disse, a boa terra são os que abrem os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, os seus corações para receberem a palavra, corações abertos, encharcam-se da palavra de Deus, se convertem e são por Deus curados. É obra, é atividade milagrosa, soberana de Deus. Afinal de contas, ninguém pode mudar o coração de um homem. Um morto em pecados, em delitos, não pode reagir como um vivo à palavra de Deus. É o Espírito Santo que ativa, mas também esse mesmo texto e toda a palavra de Deus, quando trata da soberania de Deus, da sua ação decretiva, ao mesmo tempo, como uma doutrina correspondente, concorrente, justaposta, lado a lado, trata da minha e da sua responsabilidade. Como reagir para vencer esses agentes contrários? E aqui eu encerro para a gente orar um minutinho. Muito se poderia dizer, mas eu vou ficar com 3 sugestões aqui que eu espero que sejam objetivas. Em primeiro lugar, lembrando sempre que a palavra de Deus é a chave. E a minha reação a essa palavra é o outro elemento de abertura de uma vida para que o reino de Deus em mim, em nós, se plante e produza muitos frutos, conforme aquilo para o que Deus me chamou e me designou. A palavra e a minha reação à palavra. Primeira recomendação: amoleça a sua alma.
Novamente, quem é que pode amolecer a alma de alguém senão o Espírito Santo? Mas a própria profecia de Isaías, e Cristo diz, eles se deixaram endurecer, reagiram, resistiram. Você e eu, o tempo todo, somos tentados a receber a palavra de Deus por meio do meu filtro, dos nossos filtros. É o filtro da sua história, do seu jeito de ser, das suas preferências pessoais, da sua personalidade, da sua linha ideológica. Isso tem sido um problema nesses dias, no meio das nossas igrejas, de um lado, de outro, o tempo todo. A impossibilidade, a dificuldade de enxergar a palavra de Deus nos seus próprios termos, porque ela me vem filtrada pelos filtros que eu mesmo deixo serem colocados na minha alma e no meu coração. De modo que a palavra não penetra, não faz o seu trabalho, a semente não cria raízes. Eu preciso me deixar amolecer pelo Espírito Santo. Palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, eu acredito que seja isso, lá no final da carta de Tiago. O texto diz assim, o capítulo 5, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a tua graça. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E um belíssimo e super eficaz antídoto contra as aves que tentam roubar do seu coração a palavra de Deus é um coração responsivo, um coração quebrantado, sem essa atitude de papai sabe tudo, que tem resposta para tudo. Você precisa se deixar amolecer, dar-se uma nova oportunidade diante do Evangelho de Jesus. Já vivi muito, o terreno da minha alma está muito pisado, batido, endurecido, é hora de o deixar amolecer no quebrantamento, na humildade diante de Deus. As orações para que o diabo seja espantado da sua mente, da sua vida, da sua alma, do seu coração. Não roube, como as aves do céu, a semente lançada na sua vida. A segunda instrução aqui, você, para amolecer sua alma, precisa também aprender a lidar com as dúvidas que vão brotar no seu coração diante das pressões da vida, diante da apresentação de certas doutrinas do Evangelho. As dúvidas que me surgem têm que ser resolvidas na presença do Mestre. Você precisa levar as suas dúvidas ao Mestre, que as poderá elucidar, esclarecer. Você tem problemas lá na sua escola, na sua universidade, você que é estudante, quer tirar dúvida, você procura o pior aluno da sala, ou você procura o professor, de preferência a professora, ou os monitores, que são aqueles cabeçudos, eleitos para darem uma força ali para os alunos. Quem é que você procura para tirar a dúvida? Amolecer o coração significa ter humildade para ir a Jesus como Nicodemos foi, para esclarecer-se com Cristo, com o Mestre, ou com os seus melhores alunos e discípulos. Segunda instrução desse texto, você precisa, e eu preciso, isto é possível, desenvolver na minha vida a fé, crescer na confiança em Deus. É a fé, é a confiança em Deus que faz a alma se transformar num solo fértil. As raízes da palavra de Deus se aprofundam na alma à medida em que você cresce em fé. Jeremias capítulo 17, verso 7, pastor Josué compôs uma música para esse texto belíssimo. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está em Deus. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. A sua folha fica verde. No tempo da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. A fé,
A confiança que cresce em Deus e se desenvolve quando o sol está mais quente sobre a nossa vida. É o elemento decisivo para que a planta do Evangelho, do reino de Deus no meu coração, no seu coração, realmente crie raízes fortes e profundas. Salmo 56, esses dias, Moniquinha conversando comigo no carro, a gente falando sobre uma situação difícil, ela lembrou daquele texto maravilhoso, que comove, que emociona o coração. Salmo 56, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, no Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Descanso no Senhor e fé, como antídotos para sufocar na sua vida as preocupações normais, naturais, mas que vão se tornando anormais e doentias, sufocando na sua alma a semente boa da palavra de Deus. Terceira orientação aqui, que eu me permito lhes dar: você precisa encher o vaso da sua vida, o tempo todo. Isso dá trabalho, toma tempo, investimento de tempo da sua vida, de esforço pessoal, para encher esse tanque da sua vida, esse vaso da sua vida emocional, espiritual, mental, dos valores do reino de Deus, de modo que seu coração sinta sempre muito mais fascínio pelas riquezas celestiais e do reino de Deus, do que pelas boas coisas que a vida lhe poderá oferecer. Enche esse tanque, enche a sua vida, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Você precisa se preocupar na justa medida com as preocupações desse mundo, mas numa medida justa. Não deixar que elas sufoquem as preocupações que você tem que ter relativamente ao reino de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça.